Estes homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva? Essas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Este corpo não nasce e morre como os nossos, não respiram o mesmo ar, não nos acalenta o mesmo sol? Ó, a dúvida aí, fica essa pergunta para você nessa escola literária que chama Barroco. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tati Leite do Valer um Livro e hoje a gente vai falar sobre o Barroco, essa escola literária que também está presente nas outras formas de arte, como a pintura, a arquitetura, que tem nomes como o Aleijadinho, mas vamos aqui, vamos lembrar da escola literária, vamos entender o que aconteceu. E o que está acontecendo, pelo amor de Deus, professora, onde a gente está? O que está acontecendo, gente? Eu expliquei para vocês em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição, sobre, por exemplo, o trovadorismo, que foi a primeira escola da língua portuguesa, né? E lá no trovadorismo, o que a gente tinha? A gente tinha o teocentrismo, Deus era a coisa mais importante. E não tinha uma ascensão de classe social. Se você nascia pobre, você ia terminar sua vida, você ia morrer pobre. E se você nascesse rico, a mesma coisa, você ia morrer rico. Não tinha essa coisa. E aí vem o humanismo, e o professor Guto explicou um pouco disso para vocês. No humanismo, as coisas começam a dar uma mudada. O homem começa a notar a si mesmo, começa a pensar mais em si mesmo e traz o antropocentrismo. Vem um e começa a existir uma ascensão de classe social, mas outras classes começam a surgir aí nessa época. E aí, a turma do Barroco, que tá ali no finalzinho do século XVI, começo do século XVII, já século XVII, na verdade, e eles começam a ficar meio doidos, assim, eles falam, gente, e aí, o que a gente faz agora? A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente vai para o teocentrismo, a gente vai para o antropocentrismo, a gente acredita em quem agora? A gente tá confuso. E aí surge uma galera, um grupinho, lá na Alemanha, com um nome, com vários nomes, mas um nome que você deve ter ouvido falar também. Fala, não me diga! Que é o Lutero. E eles começam a publicar uns livros, fazer umas coisinhas ali para debater principalmente a Igreja Católica. Eles são conhecidos como os protestantes. Então eles fazem uma coisa que é chamada de reforma protestante. E começam a debater, falando, ô igreja, você tá falando pra gente aí a mocota já, que assim, a gente tem que comprar nosso lugar no céu, que a gente tem que fazer isso, isso e isso, que isso tá errado, isso tá certo, que existe o bom e o mal, que só a igreja pode lucrar, mas e aí, filha? A gente tá achando essa história meio estranha. E é claro que a igreja não ia deixar isso barato, gente. Não ia. E não deixou mesmo. E criou uma coisa que chamava Companhia de Jesus. Que basicamente, gente, é uma caça às bruxas. Trouxe a Santa Inquisição, queria matar todo mundo. Falava, ó, esses daí não estão certo não. Os livros que eles publicavam eram totalmente proibidos. E criou então a Contra-Reforma. Então o Barroco, gente, ele só existe por conta dessa Contra-Reforma. Porque isso se aplicou na literatura, é claro que se aplicou. Porque a galera que estava escrevendo começou a olhar e falar assim, pô, teve uns caras aí que me falaram umas coisas que me fez pensar. Mas aí veio a igreja e que eu tô seguindo há tanto tempo e também me falou outras coisas aqui que eu não sei mais o que eu faço. Mas e aí? O que eu faço agora? Eu vivo a minha vida à la carpe diem, aproveitando cada momento, aproveitando os prazeres da carne e pecando e tudo mais, e talvez não garanta, né, o meu lugarzinho lá no céu, ou eu sigo os preceitos da igreja e garanto o meu lugarzinho lá em cima com o nosso Senhor? Ficava essa dúvida. É a verdade, não minto. E tem uma tensão, uma angústia, uma dúvida, sabe? A arte barroca é pesada. Até quando a gente pega na arquitetura e na pintura, por exemplo. O barroco é pesado, o barroco é gótica suave, né? Até a gente pega, tem uma sombrinha, tem uma questão ali, a dualidade é muito grande. Porque a galera tá realmente doida, a galera tá realmente assim, e agora o que a gente vai fazer? Quando tudo começou a girar, eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. E até na maneira de criar, isso existe, porque eles ficam pensando assim, o que eu vou dizer e como eu vou dizer. Quando eles pensam no o que eu vou dizer, eles usam uma coisa que chama conceptismo,
ou quevedismo, que basicamente é esse jogo de ideias, essas ideias que são contraditórias, e por isso até eles usam muita figura de linguagem, tá? Muita antítese, muita coisa assim para fazer a literatura. Eu até abri esse vídeo com um texto que é conceptista, que é assim, olha, se todo mundo aqui, que tá aqui, é filho do mesmo Deus, tem o mesmo sol sobre a cabeça, por que alguns vão pro céu e outros não vão? Isso é o conceptismo, é esse jogo de ideias aí, né? Esse questionamento. E aí, quando eles falam que, beleza, aí quando eles falam como eu vou dizer isso, eles usam o cultismo, que é uma forma mais fixa, uma forma formal, sabe? É uma literatura formal. Só que eles também têm dúvida se eles fazem isso, se eles usam os dois, se eles usam o cultismo ou o gongonismo, né? E conceptismo e quevedismo. Eles não sabem exatamente. Tem alguns escritores que usam as duas formas, mas normalmente tem uma forma mais do que a outra. E dois escritores que fizeram muito sucesso na época e que fazem parte, né, do Barroco, da escola literária chamada Barroco, é o seguinte, é o Padre Antônio Vieira na prosa e o Gregório de Matos na poesia. O Padre Antônio Vieira, ele já tinha um super trabalho, ele é português, né? Ele já tinha um super trabalho catequizando os índios, né? Trazendo a literatura para os índios e tudo mais. E ele é total conceptista, gente. Toda a literatura dele na prosa, né? Toda a prosa dele tem essas questões, né? Esse jogo de ideias. E é dividido em 3 partes, que são os sermões, que basicamente é ele com essas ideias conceptistas, com esse jogo de ideias, debatendo inclusive os próprios padres, a própria Igreja Católica, e falando, gente, eu talvez não concorde com isso aqui que tá acontecendo, não. E aí, eu também tô em dúvida. O que é isso, sabe? Eu não concordo com algumas coisas que estão acontecendo. Eu acho que Deus aqui tá por todo mundo. Então, esse é o mais famoso dele, inclusive, os sermões, né? Tem as cartas, que são as cartas que ele trocava e tal, e umas ideias que ele tinha que chamava profecia, umas profecias que ele tinha sobre a questão do Brasil e tudo mais. Isso está, né? O Padre Antônio Vieira é a prosa no Barroco, é um dos nomes mais conhecidos na prosa do Barroco. E a gente tem o Gregório de Matos, Boca do Inferno. Não me levem a mal, mas esse era a alcunha do Gregório de Matos, assim que ele era conhecido. Olha que interessante, né? Por quê? O Gregório de Matos, ele tá na poesia, né? Ele faz poesia. E também ele divide em 3 partes. Uma das partes é uma lírica amorosa, uma coisinha ali de amorzinho e tal, um pouquinho pesada, mas beleza, com todas as dúvidas que o Barroco já traz e que a época traz por si só. A outra coisa é uma parte mais religiosa, é uma parte que ele fica assim, olha, Jesus, olha, Deus, eu tô aqui, eu tô aproveitando os prazeres da carne, eu sou um pecador, eu sou uma ovelha, mas assim, você vai querer me perdoar, né, cara? Porque afinal de contas, você não perdoa todo mundo? É louco, é bizarro, é legal, porque ele debate isso, né? E por isso que ele fez tanto sucesso. E o terceiro tipo de literatura dele são as sátiras. Olha o nome aí que a gente já falou lá no trovadorismo, lembra? Mas a sátira do Gregório de Matos é muito pesada e por isso que é Boca do Inferno. Porque ele fala mal de todas as classes sociais, ele fala mal de todo mundo, de todas as coisas, ele não tá nem aí pra nada. E ele, claro, fica debatendo coisas da igreja, coisas das classes, a galera que acha que é mais importante do que outra. Essa é a poesia do Gregório de Matos. Então é isso, acabou o Barroco, gente, essa dúvida, essa dualidade. Sempre que vocês verem questões no vestibular que tenham essa dúvida, que vocês sintam essa tensão de Deus, você não tá por todo mundo, gente, eu tô pecando, mas será que não tem meu lugarzinho no céu? Quando vocês repararem, né, que é da mesma época da Contra-Reforma, da Reforma Protestante, da Santa Inquisição, vocês já vão logo saber que é Barroco. E ainda mais quando vocês virem lá o nominho de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, que sempre cai uma coisinha dos dois, é impressionante. Ok? E se você quer saber mais sobre qualquer escola literária, sobre o Barroco, trovadorismo, quinhentismo, modernismo, romantismo, vai ler um livro. E não se esqueça, gente, de comentar aí embaixo se ficou alguma dúvida, se tá tudo bem, se a gente tá bem, se vocês estão, sabe, se eu tenho que mudar alguma coisa. E curtir esse vídeo, claro, e compartilhar com seus amigos. Vamos ajudar todo mundo a passar neste vestibular aí de meu Deus, sem tanta dúvida, sem tanta tensão que nem tem no Barroco. Até a próxima aula. Tchau!